Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, 27 de julho de 2018, direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil. Hoje estamos na agradável companhia da nossa querida Fátima, da nossa querida Sônia e do nosso Guilherme. Os nossos companheiros que habitualmente também participam, gostaríamos de deixar um grande abraço para o Marcos, para o João e para o nosso querido Fábio, que hoje não puderam participar do nosso encontro. Muito bem, hoje estudaremos o capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, nos ensina o Mestre, porque deles é o reino dos céus. E isso se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 3. E todos sabemos que quando o Mestre se refere aos pobres de espírito, ele quer referir-se aos humildes. E o que devemos entender por humildade? Humildade, numa definição que eu considero muito boa, é quando nós temos o entendimento da nossa pequenez diante do universo. O entendimento da nossa pequenez diante da grandeza do universo. Uma outra definição que eu acho muito interessante é que a humildade, ela proporciona, ela faz com que a alma fique umedecida. A alma ficando umedecida, ela permite que os poros da alma sejam penetrados por Deus. Ou seja, devemos tornar a alma umedecida e não seca. A alma seca, ela é impermeável às manifestações de Deus. Muito bem. E uma outra definição que eu acho também muito legal é quando nós consideramos que a pessoa humilde, ela é autêntica.
autêntica. Por exemplo, quando nós vamos autenticar um documento, então nós xerocamos aquele documento, vamos até o cartório e lá no cartório nós vamos reconhecer, o cartório vai reconhecer que aquele documento é verdadeiro e dessa forma ele terá validade. Então ser autêntico é ser verdadeiro. Ser autêntico é não parecer aquilo que você não é. Então, essas são as definições, ou então aquilo que devemos entender por humildade. O humilde, evidentemente, não se considera melhor do que ninguém, mas ele também não se considera pior do que ninguém. Ele se reconhece no verdadeiro valor que lhe é próprio, no lugar que ele se encontra, na situação em que ele se encontra. Ele é autêntico, ele é verdadeiro. O orgulhoso não, o orgulhoso não tem conversa. Aliás, o orgulho está na origem de todos os vícios, de todas as imperfeições. Porque o orgulhoso, ele não só se acha, como ele se tem certeza. O orgulhoso, o cara que é orgulhoso, ele não se preocupa com a opinião dos outros a respeito dele, porque ele se considera melhor que todos. Então ele não está nem aí. Eu sou o melhor, a sua opinião pouco me importa. E como ele se considera melhor, daí vem as manifestações do egoísmo. Que o egoísta, ele se caracteriza por aquele comportamento. Primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Evidentemente que se ele se considera melhor do que os outros, ele vai em busca de tudo aquilo que lhe favorece. E agindo dessa maneira, ele tem a porta aberta ao egoísmo. Então por isso que nós dizemos que o orgulho está na base de na origem de todas as imperfeições, de todas as imperfeições morais que infelizmente somos ainda portadores e que vamos lutar para dirimi-las, para diminuí-las, para fazer com que sejamos capazes de ter mais virtudes do que imperfeições. Fátima, gostaria de ouvi-la. Eu estou percebendo aí que você tem algumas anotações, né? Então gostaria de ouvi-la. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. De fato, Marcelo, tem umas anotações. Você estava falando em humildade e hoje, quando eu estava me preparando para vir, eu lembrei-me disto. Porque quando nós falamos em humildade, quem nos remete em primeiro lugar é Jesus, né? Então, de quem mais poderíamos estar falando se não de Jesus? Foi Ele quem nos deu a maior prova de humildade, né? Desde o nascimento, já no próprio nascimento já provou a humildade dele, né? Sem dúvida, né? E Jesus não veio apenas para nos dizer que fôssemos humildes, Ele deu o exemplo, né? Então isso já é maravilhoso, né? Colocou como adversário dessa humildade o orgulho, como você bem falou há pouco, nos fazendo compreender que ser grande, rico, poderoso, ter títulos e riqueza não nos leva ao reino dos céus, né? Que basta um instante para perdermos tudo isso, que é tão rápido perder, muito mais fácil do que juntar tudo, né? E para lembrarmos, né,
que o irmão faminto, aquele que está perdido, é igualzinho a gente. Então não adianta ter orgulho, né? Não há diferenças no sangue de um nobre e no sangue de um plebeu, né? De uma pessoa menos favorecida, né? Então o orgulho não nos leva a nada, né? E tivemos o maior exemplo, que foi Jesus. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Sem dúvida, né? O principal homem que habitou no nosso planeta, que nós consideramos como governador planetário, ele, ao nascer, nasceu numa manjedoura entre os animais, né? Isso, uma então, quer dizer, enorme. já começa o exemplo vivo, daí, né? Então, já é uma primeira lição. A primeira, e acho que é que deveria ficar mesmo. Sem dúvida. Pois não, Sônia, boa noite, gostaria de ouvi-la. Saudades, estava com síndrome de abstinência de Sônia. Né, eu estava com saudade também de participar, viu, Marcelo? Eu adoro esse espaço. É um compensador. Eu estou muito contente de estar aqui falando na Rádio Capela 105,9. Um beijo para todos os ouvintes. Mais uma vez aqui com vocês, nós vamos falar sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o tema de hoje, orgulho e humildade, nós estamos destacando a humildade. E Lacordaire, foi ele que fez essa passagem, descreveu essa passagem anotada no item 11, e foi uma psicografia em Constantine, em 1863. E ele mesmo é um espírito muito humilde, porque ele já inicia a dissertação dele falando desta forma, olha que interessante: aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a permissão de vir vos esclarecer. Então ele já coloquei na posição de um pobre de espírito, e ele é tão rico de conhecimento, e um espírito nobre, um espírito de alta categoria dentro dos espíritos de luz, espíritos, podemos dizer, puro, né? Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. E ele vem até nós, né, a pedido do Mestre Jesus, o governador do nosso planeta, para que nos dê esclarecimento sobre o orgulho e a humildade. E Lacordaire, ele foi um bispo, né, na igreja francesa, né, que serviu a Deus dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e ele veio servir agora a Deus pelos caminhos do Espiritismo. Deus abre a porta para todos aqueles que possam ajudar, porque para Deus não existe uma igreja, existe sim Deus e seus filhos, Deus, Jesus e suas categorias de espíritos elevados, até dos mais simples espíritos e aqueles que ainda estão caminhando nos mundos primitivos, nas diferenças, variações evolutivas do espírito. E estamos aqui aprendendo o que é ser humilde. E o que é ser humilde? Quem quer ser primeiro, que seja o último. E Jesus já explicava, dando o seu próprio exemplo, quando ele pegou a bacia, a tina de água, e lavou os pés de todos os seus apóstolos, numa atitude de humildade e submissão. Então a gente pretende entender o que com essa lição? Que não existe maior e nem menor, todos são iguais perante a Deus. E Jesus veio mostrar que veio para servir. Quem já assistiu o filme Nosso Lar pode ver que o governador, que era o nome maior dentro do Nosso Lar, responsável pelos 6 ministérios, 12 ministros, 72 ministros, porque cada ministério tinha um grupo de ministros para trabalhar.
E no nosso lar a gente vai ver os ministérios têm nome e características, cada um com a sua função, desde aqueles que trabalham bem perto do nosso plano terreno até aqueles que trabalham mais próximos dos planos elevados, que são próximos a Deus, né? Clarencio, que é o governador, ele se ajoelha na frente de André Luiz, quando o André Luiz conseguiu uma entrevista com ele. E André Luiz ficou surpreso, mas você tem uma patente, você é o governador? E aí ele falou, Clarencio, para André Luiz: aqui em nosso lar, a ordem de Deus para aquele que quem quer ser o maior, que seja o menor, e eu estou aqui para vos servir. Seria assim tão bom no nosso lar, como já o é? Não seria tão interessante também para o nosso planeta? Se os nossos governantes tivessem a atitude de servir aqueles que os elegeram, né? Que o elegeram para esse cargo. Então a humildade começa dentro de nós, em querer servir, ajudar ao próximo e fazer tudo de bom que a gente gostaria que alguém fizesse por nós. E isso é o reflexo da imagem que nós temos que ter das ordens divinas de Jesus e de Deus. Beleza, bem lembrado, viu, Sônia? Principalmente essa história de lavar os pés, né? Do famoso lava-pés, né? A passagem do lava-pés. Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Sigamos adiante. Buenas noches. Foi tudo bem? A semana, tudo jóia? Dormiu bem? Tá bem alimentado? Tá tudo certinho? Tudo certinho. Só não sei se estão ouvindo. Tá bem equilibrado espiritualmente? Aí eu já não sei, né? Acho que a gente passa a vida inteira aqui tentando, né? Mas tudo bem sim, graças a Deus. Estou de volta. Beleza, é verdade. Porque muitas vezes tem... é tão difícil ser humilde, né? Porque lá nas nossas tentativas de nos melhorarmos a nós próprios, então, evidentemente que reconhecemos as nossas imperfeições e, evidentemente, que não vamos nos tornar humildes no mais alto grau em apenas uma existência. Mas se começarmos, pelo menos, a nos esforçar para diminuir o nosso orgulho e fazer avançar a nossa humildade, já é um caminho. Já é um caminho que, sem dúvida, será coroado de êxito. Mas, às vezes, eu particularmente fico impressionado, né? Às vezes a gente está conversando com algumas pessoas e a gente fala da importância de se ter paciência, da importância de se ter coragem diante das adversidades, da importância de nos tornarmos humildes. E aí o nosso interlocutor assim: ai, Marcelo, mas é tão difícil ter paciência. E do jeito que a pessoa fala, sabe, Fátima, a impressão que dá é que não é difícil, é impossível. É impossível, porque é uma apatia tamanha, é um desânimo tamanho que, imagina, nunca vai ser humilde, né? Verdade. Vai durar 1 bilhão de anos, não sei quantas encarnações, e nós não vamos nos tornar melhores, né? Pois não, Guilherme? Ia falar que Deus vai dando a oportunidade da gente dobrar o joelho a cada curva que a gente faz, né? E antes de vir para cá eu estava vendo um vídeo do Rossandro, onde ele fala assim: que bom que a gente envelhece. Se a gente tivesse 18 anos e vivesse por 100 anos com 18 anos, possivelmente nós faríamos as mesmas tolices que fazemos aos 18 anos por 100 anos. Então Deus nos dá até a bênção do envelhecimento para algumas vaidades caírem por terra, né? E a gente, pelo bem ou pelo mal, ganhar um pouco de humildade e um pouco mais de reflexão, né? E milhões de pés aí para lavarmos, mas difícil é se abaixar para lavar. Né? Sem falar nas complicações que nós iríamos aumentar, né? Porque se até os 18 anos de vida a gente é irreverente, né? E complicamos tanto com as atitudes que são irrefletidas,
Então, nossos compromissos iriam triplicar, as nossas dívidas iriam triplicar e vai ser mais difícil a nossa quadro evolutivo. Isso mesmo, né? É bem lembrado esse vídeo do nosso querido Rossandro é impactante, né? Ele foi muito feliz nos comentários. E também uma outra passagem que me é motivo assim de muito estímulo, de uma reflexão mais profunda, é aquela na trajetória do nosso querido Chico, né? Ah, mas é o Chico, né? Um espírito elevado, um espírito superior, quase um espírito puro. Mas será que se ele fez, nós também não somos capazes de fazer? Então tem um determinado momento lá no auge das perseguições ao Chico, lá na década de 40, na década de 50 sobretudo, né, que foram os momentos mais difíceis para ele. Então, num determinado momento, as pessoas, os seus adversários diziam assim: o Chico é questão de tempo, mais dia ou menos dia ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Aí, Fátima, quando ele soube desse comentário, sabe o que ele falou? Eu não vou cair porque eu jamais me levantei. Porque eu jamais me levantei. Lembra disso, né? Que o nosso querido... como é que ele chama, Guilherme? Me fugiu. Nosso querido Geraldinho que conta essa passagem, né? E então, veja você, né? Que isso demonstra a autenticidade do comportamento do Chico, né? Como que ele foi verdadeiro, como que ele foi humilde o tempo todo. Ele nunca foi mais do que ele é. Diferente, por exemplo, qual seria a nossa reação, por exemplo, ao receber um cheque como herança do Frederico Figner, que era um empresário riquíssimo, e ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, né? Foi um dos diretores. Ele desencarnou próximo dos anos 40. Inclusive ele volta e através da psicografia do Chico, ele escreve um livro chamado Voltei, que é do irmão Jacó, né? Só que assinado pelo irmão Jacó, mas é o próprio Frederico Figner. E o Frederico Figner trouxe para o Brasil o gramofone. Ele era dono da RCA, depois virou RCA Victor. Então, quer dizer, ele era muito rico mesmo, né? E ele, na sua herança, ele deixou um cheque para o nosso querido Chico, que, traduzido para os dias de hoje, seria algo em torno de 5 a 6 milhões de reais. Então, imagine você recebendo um cheque, né? Uma quantia dessa. Aí a gente recebe essa quantia e fala: opa, agora os meus problemas estão todos resolvidos. Porque quando quem de nós não quer se tornar rico financeiramente? Porque quando a gente se torna rico financeiramente no planeta Terra, na atual existência, é muito bom, porque você é portador de uma liberdade muito grande. Livre de problemas. Exatamente. Livre de problemas no aspecto financeiro, principalmente se você souber aplicar o dinheiro. Então, você vai usar o dinheiro não só para multiplicar o dinheiro, para beneficiar outras pessoas, mas também para beneficiar a si próprio, por causa da liberdade que o dinheiro dá. Só que nós devemos nos lembrar que quando nós abandonarmos o nosso corpinho, esse dinheiro não vai ter valor. O que vai ter valor lá no mundo espiritual, lá no invisível, serão as nossas virtudes. E se nós somos ricos dessas virtudes, aí sim nós teremos uma ampla liberdade. Porque muitas vezes, se nós somos pobres de virtudes, nós nos encontraremos lá no mundo espiritual, muitas vezes circundados por espíritos elevados, espíritos que nós temos saudade, que nós gostaríamos de nos encontrar com eles,
Só que nós não vamos nos encontrar com eles porque eles estão num patamar evolutivo maior e nós não temos condições de encontrar com eles porque nós somos pobres de virtudes. E eles não. E eles só poderão nos abraçar, nos ver, quando nós estivermos num patamar mais elevado deles, né? Que atinja eles. Mas eu dizia que o Chico, quando ele recebeu esse valor, ele olhou para o cheque e disse assim: o que esse dinheiro quer de mim? Olha só. Aí o que ele fez? Ele colocou o cheque de volta na carta e mandou de volta para uma das filhas do Frederico Figner. Aí a filha do Frederico mandou de volta para o Chico. O Chico devolveu novamente. Aí, numa terceira vez, houve lá um entendimento, houve uma intermediação para que houvesse o entendimento de que o Chico faria a doação daquele dinheiro para a Federação Espírita Brasileira, e a Federação Espírita Brasileira utilizou aqueles recursos para modernizar o parque gráfico dela, e dessa maneira a Federação Espírita Brasileira, nos anos 40, tornou-se independente para produzir e para divulgar principalmente as obras do Chico e as obras da doutrina espírita. Veja você que interessante. Exatamente. Sônia, você gostaria de falar mais alguma coisa? Você gostaria de falar daquela cena do filme Ghost, quando a Whoopi Goldberg vai devolver aqueles 4 milhões de dólares para a freira lá na Quinta Avenida? Uma das avenidas lá de Manhattan, lá em Nova York? Você lembra dessa cena? Lembro. E dá para a gente entrar nessa cena com o que o capítulo do Evangelho fala. Porque para ser humilde e exercitar a humildade, você precisa de uma ferramenta muito importante, que poucos fazem, né? Que é a caridade. E a caridade não é simplesmente dar por dar, sem ter o envolvimento. O envolvimento que eu falo é o pensamento e o sentimento de benevolência no ato. Então nós temos um excelente exemplo aí da Whoopi Goldberg, né? Que ela pegou o cheque de 4 milhões e o Espírito comentou com ela: esse não é um dinheiro bom, é um dinheiro vindo de uma situação negativa, é um dinheiro roubado, ele não tem uma gratificação interessante, ele já deu a origem desse dinheiro, não era um dinheiro saudável, já havia até mortes em cima desse dinheiro. E, no entanto, ele falou: dê o dinheiro, esse dinheiro não te pertence. 4 milhões de dólares, ela deu para as freirinhas que estavam fazendo uma espécie de um balcãozinho lá para arrecadar benefícios, né? Para que o trabalho das freirinhas, que claro que é dentro da caridade, dentro da liga delas de trabalho, iria ajudar. Mas ela não conseguia soltar o cheque da mão. Soltar o cheque, né? Exatamente. Então a freirinha puxava de um lado, ela puxava do outro. Eu falei: vai rasgar. Ela estava evoluída, mas nem tanto, né? Mas ela fez, e ela saiu, ela deu o cheque, porque o espírito ficou atormentando ela, e ela saiu reclamando, brigando. Então ela fez a verdadeira caridade? Não, porque o coração dela não estava presente. Você pode dar com segundas intenções, você não está agindo com a verdadeira caridade. Eu vou ajudar os pobres porque eu quero ganhar o meu lugar no céu, né? Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui porque depois eu vou cobrar as coisas que eu fiz, vai me ajudar na pontuação. E, no entanto, onde que está o seu coração? Né? Sem mérito. Cadê a sua piedade com aqueles que ajudam? A sua compaixão. Então, a caridade, ela é imbuída de compaixão, ela é imbuída de piedade, ela é imbuída porque você tem que ter dentro de si essa vontade de querer ajudar o próximo,
para ver o próximo realmente feliz, mesmo com pouco que você tem daquilo que você pode tirar. E aí você está fazendo a caridade em que leva àquela a ligação de Jesus quando estava na praça e observava a viúva e a doação da viúva no Gácio Filácio, né? Que significa que era uma espécie de uma caixinha onde todos aqueles que passavam lá colocavam um dinheirinho para ajudar os pobres. Quer dizer, desde a época de Jesus lá na sinagoga já tinha essa arrecadação para ajudar o próximo. Então não é uma novidade criada agora, né? E Jesus, observando todos aqueles que doavam, desde aqueles que eram mais afortunados, abastados financeiramente, eles doavam somas importantes, mas não iria de forma alguma atrapalhar a vida e fazer falta dentro do conteúdo de vida deles, né? Inclusive eles faziam questão que tilintassem as moedas, né, para verem que estavam dando bastantes. Né? Exatamente, quanto mais barulho, mais doação, né? É uma maneira de que colocar em ostentação o orgulho, né? Olha o que eu estou fazendo, né? Então a humildade ficou bem longe, porque o orgulho estava em cima de uma propaganda, autopromoção. E a viúva, ela deu daquilo que ela não tinha, que ela tinha quase nada, né? E queria fazer falta. Então essa doação foi feita muito mais de coração do que os valores, né? É aquela famosa balancinha, né? Que coloca lá do saco vazio, o saco cheio, na história, né? Daquele que era o rico. Eu conheço esse tilintar de moedas, né? Esse saco é meu, né? Os dois morreram, né? Eram dois amigos, contando a história rapidamente. Um era muito rico, fez muita caridade, mas muita caridade. E o outro era mais pobre, tinha uma condição mais humilde. E fica assim, uma humildade que estou falando aqui é uma condição não de humildade de espírito, mas humildade de pobreza mesmo, financeira. Mas ele fez caridade, então a caridade está ao alcance de todos. Então essa historinha mostra que todos podem participar, mesmo aqueles que têm pouco, porque tem outras formas de caridade a não ser da financeira, né? Nós temos a de saber ouvir, a de saber, né, a dar um apoio nos momentos que necessita, e ouvir é uma caridade que muitos poucos exercem ultimamente, né? Ouvir as queixas, dar um ombro para o outro, chorar, dar uma atenção, né? E eu posso pagar a luz da sua casa desse mês, né? Sobrou um pouquinho da caixa de mantimentos, olha, eu tenho um pouco, dividi o mantimento. Tem várias formas de caridade, até uma das mais importantes que eu acho, a meu ver, o perdão, que é muito difícil de a gente exercer. Mas o pobre exerceu a sua caridade monetária, e aí foi colocar, os dois morreram, estavam na frente lá de Deus, né? Cada um com o seu saco, e o rico logo reconheceu, não, eu conheço aquele saco, aquele lá é meu, fui eu que dei tudo isso, colocou na balança, e aí o pequenininho, o mais humilde, mais pobrezinho, falou, aquele lá pequenininho é o meu, eu reconheço esse saco. E quando foi colocado na balança, um em cada canto, na balança divina. Na balança divina, bem lembrado. Quem é que pesou mais? Quem foi? Foi o saco cheio, do tamanho quase de um ser humano, ou daquela pequenininha que cabe na palma da mão? Por incrível que pareça, foi a pequena, porque o valor daquela pequena foi dado com muito sacrifício e em benefício daqueles que necessitavam. E já o rico tirou daquilo que ele tinha em sua abundância, de que lhe sobrava. Então nunca faltou essas dificuldades, mas o rico também tem seu mérito, né? Não vamos desprezar o rico, o mérito do rico, mas é uma compreensão nessa historinha de entender que a intenção é o que pesa, a intenção é o que vale.
É a intenção e também o interesse, né, Sônia? Porque nós ainda praticamos o bem tendo interesse. Então, por exemplo, nós estamos nos aproximando aí das eleições aqui no nosso país, né? E os candidatos, o candidato a deputado, ele vai fazer doação de muitas cestas básicas. E essa cesta básica que ele vai fazer a doação, nós não podemos deixar de reconhecer que ele está fazendo o bem. Tem pessoas lá que necessitam e que vão ser beneficiadas com a cesta básica. Em contrapartida, ele vai ser beneficiado, né? Então, quer dizer, ele está demonstrando o interesse dele. Evidentemente que nós devemos nos esforçar para praticar o bem com desinteresse, de coração realmente, como a Sônia falou, e buscando, sobretudo, o nosso melhoramento íntimo e buscando, sobretudo, ajudar os outros, porque ajudar os outros é bom. Agora, para aqueles que ainda não têm essa compreensão maior de praticar o bem com desinteresse, praticá-lo com interesse é um começo. Eu não acho errado para você praticar, olha, eu quero fazer o bem porque, que nem a Sônia disse no início, porque eu quero quero ter um lugarzinho melhor lá no mundo espiritual. Tudo bem, então esse é o seu objetivo. Mas aí você começa a praticar o bem, você começa a participar de atividades voluntárias, você visita doentes, você estende mãos generosas, você contribui com isso, contribui com aquilo. Aí isso se torna um hábito na sua vida e você começa a gostar, e você começa a gostar daquele sorriso, você começa a gostar daquele ato que você praticou e foi útil e as pessoas se tornaram melhores, e isso vai se multiplicando até o momento que você compreende que é tão bom ser bom, que eu quero mais ser bom mesmo. Começa a fazer bom, por amor, né? Ser bom pelo fato de ser bom, pelo fato do amor em primeiro lugar. E evidentemente que tudo começou lá. A gente tendo interesse e tal, blá blá blá, né? Mas, lógico que isso é uma questão de amadurecimento das nossas atitudes, do nosso comportamento, e aos poucos a gente vai compreendendo que não é preciso ter esse interesse, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Bem lembrado. Pode ser que no início existe uma segunda intenção, mas a prática e a perseverança vai despertando sentimentos e emoções diferentes, e o espírito interno da pessoa passa a ter o prazer de querer ajudar, sem contar a quem e quais os benefícios que ele vai receber. Mas o importante é começar. Vai tocando o coração. Aquele ato que antes era por interesse, acabou tocando tanto o coração que ele vai dar outro valor até para ele. Acaba sendo espontâneo, né? Haroldo Dutra Dias fez uma palestra sobre esse assunto e ele tocou nesse tema que o Marcelo falou, de perseverança, de iniciar, mesmo que seja com intenção, porque depois existe essa mudança e é para todos, não é para um ou para outro. Essa mudança passa a ser realmente geral. Muito bom. E aí, Guilherme? Não tem nenhum comentário? A Luísa, a nossa sogrinha, tudo bem? Sem problemas? Não tem nenhum comentário? Beleza, no atual momento. Bom, então nós separamos aqui da obra Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz e psicografada pelo Antônio Badu e Filho, um médium que inclusive conviveu e foi muito amigo do nosso querido Chico. Então tem umas mensagens relativas a esses temas, né, ao tema que envolve a humildade e a sua contrapartida, que infelizmente é o orgulho ou a arrogância. Então tem alguns comentários que o André Luiz faz que vale a pena nós refletirmos.
Então ele diz assim: sinais de arrogância. Então ele diz que o orgulho transforma as melhores intenções em realidades desastrosas. Mesmo quando desejamos fazer o bem, a arrogância atrapalha. Então, nós oferecemos ajuda, mas nós nos mostramos superiores. Ou seja, não resolve nada, né? Nós queremos ajudar, mas também queremos que aquela pessoa que nós estamos ajudando nos veja como superiores a ela. Humilhando o outro. Né? Exatamente. Nós damos esmola, mas não somos capazes de evitar o desprezo. Então, nós desprezamos aqueles irmãos que nós mesmos oferecemos a esmola. Nós ouvimos o infeliz, mas não escondemos o desânimo. Somos capazes de ouvir por horas aquelas lamentações dos nossos interlocutores, conhecidos ou não. Só que ouvimos por horas e não somos capazes de uma palavra de estímulo, não somos capazes de estender mãos generosas, ou seja, fica aquele desânimo permanente e não fomos úteis àqueles nossos irmãos nessa situação. Você está no grupo de auxílio, você participa, por exemplo, de uma atividade voluntária, mas você rejeita, não quer saber da tarefa menor. Ou seja, olha, eu vou trabalhar como voluntário lá na cozinha lá do Paulo de Tarso, por exemplo, mas olha, esse negócio de descascar batata, isso eu não faço. Nem lavar louça. Então quer dizer, nós estamos rejeitando tarefas menores. Nós participamos de instituições religiosas, mas nós queremos os primeiros lugares. E esquecemos daquela lição do Evangelho, né? Que naquele banquete que nós devemos esperar o último lugar. Né? Muito bem, então, se nós nos encontramos no caminho da renovação íntima, procuremos combater com rigor esses sinais de arrogância, a fim de que a arrogância, não interfira no exercício da fé. Pois o orgulhoso, embora pareça aceitar a vontade divina, na verdade pensa que Deus está à sua disposição. Deus é um office boy. Nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos desafios e nós pedimos para Deus: Deus, vai lá e resolve o nosso problema, vai lá e resolve a minha conta bancária, vai lá e resolve o ódio que eu tenho da minha sogra, a raiva que eu tenho do meu vizinho, a inveja que eu tenho do meu chefe e assim por diante. E na verdade, esse papel cabe a nós fazermos. Nós é que vamos nos tornar pessoas melhores e nos livrarmos dessas imperfeições. Pois não, Fatinha? Não, eu estava observando que dentre as anotações que eu fiz, né, que está também de que vale dar uma esmola, se não teria jamais condição de apertar a mão para quem a recebeu, né? Exatamente. Então, são aquelas coisas, né, que você dá a esmola para mostrar que é superior, né? Porque acha que ele seja inferior, você tem a riqueza, vestes, roupas, carro, casa, mas no coração você é igualzinho a ele, se não for menor, né? Muitas vezes menor, né? Porque muitas vezes o orgulho é tão grande, né? Exato, e muitas vezes pelo exemplo que você citou, ele já escolheu essa situação como prova justamente para desenvolver a humildade. Justamente para passar por essas manifestações de menosprezo, de desprezo que infelizmente esses nossos irmãos vivenciam no dia a dia, mas ele, como Espírito eterno que é, sim, quando ele planejou a sua reencarnação,
ele quis sentir na pele essa situação de angústia, essa situação de humilhação, justamente para avançar, Sim. justamente para adquirir as virtudes morais, e é possível que ele avance muito mais do que nós que demos a esmola de mau gosto, por exemplo, né? Ou mesmo que seja de bom gosto, mas com o orgulho lá em cima. Com orgulho, né? lá em cima, ou para nos livrarmos daquela situação, né? Pois não, Sônia? Então, tem umas reflexões aqui de Joana de Ângeles, que fala sobre a humildade. Gostaria de só ler 2 partes que eu achei muito interessante. A humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para superar-se os instintos que predominem a natureza humana, especialmente o da sobrevivência. A humildade é uma virtude essencial para uma jornada feliz na Terra. Mediante a sua presença, percebe-se quanto se deve trabalhar o íntimo para aformosear-se as aspirações e avançar-se na solidariedade como um fundamental comportamento para o equilíbrio. Em resumo, ela fala muitas coisas nesse texto de reflexão, mas existe o materialismo, né? Existe a situação de posições de classes, do pobre, do rico. Como você mesmo falou, eu dou dinheiro, mas eu não sou capaz de apertar a mão da pessoa. E às vezes você dá dinheiro para se ver mais livre e rapidamente. Ele vai embora bem depressa. Para que ele vá embora mais depressa, sem se condoer pela aquela situação, que ele pode ter sido até um irmão em vidas passadas. E quem é o rico de hoje se não foi o pobre de ontem? Né, em vidas passadas, ou será o de amanhã. Nós, como seres em evolução, nós temos que estagiar em todas as situações que o ser humano precisa para fazer a sua evolução ganhar força. Nós temos que estagiar na pobreza, na riqueza, estagiar no conhecimento, em várias linhas, aprender a ser um dia advogado, outra vida um médico, outra vida um professor, outro dia um varredor de rua, e reconhecer que cada profissão vai ter o seu encaixe e a sua necessidade para que a gente saia com o currículo completo. E só assim, com esse currículo completo dentro do conhecimento, dentro do amor, que é as 2 asas que vão fazer Sim. a gente levantar voo, né? Conhecimento. Ninguém voa como uma só, né? E voar como se fosse uma só, para a gente conseguir em mundos mais equilibrados e mais felizes. Ou, digo mais, se a gente crescer, a gente tem condição de voltar nesse planeta, esse planeta que já vai estar atingido a sua fase terminal de transição, e ele será um planeta de regeneração, onde as ordens de sofrimentos, de dores, de dificuldades maiores, os resgates que nós temos nas provas e nas expiações já não serão mais necessárias, né? Nesse contexto de profundas e mais pesadas. São pequenos burilamentos e teremos uma felicidade um pouquinho mais persistente, né? E eu acho que a humildade é a nossa ponte aérea, a nossa carta, é a chave, né? E mais interessante, aquele que aprende a ser humilde vai removendo o orgulho, que é uma das mais impertinentes, né? Problemáticas do ser humano. Orgulho e egoísmo são as nossas maiores chagas das nossas mentes, das nossas almas, como diz, contaminadas, né? Que nos arrastam para uma situação mais inferior e não nos deixa nos elevar. Bem, amigos, então essas eram as nossas considerações dessa primeira parte do nosso estudo de hoje, relativos ao estudo do capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, digo, e
E vale a pena nós chegarmos em casa e estudarmos essas mensagens, esta do que a Sônia fez referência, o orgulho e a humildade, bem como uma outra mensagem no finalzinho, intitulada Missão do Homem Inteligente na Terra. São mensagens muito belas, muito profundas, e que em breve a humanidade dará o devido valor a ela. Retornamos daqui a instantes.